Essas fossas que estão sendo construídas aqui é de uma emenda parlamentar destinada pelo deputado Betão. Betão é um professor lá de Juiz de Fora, do Partido dos Trabalhadores, que eu trabalho na assessoria dele. Esse grupo de folia de reis aqui, Frei Gilvander e mais companheiros, foram contemplados também com a emenda parlamentar, né? Um valor simbólico, né? Porque às vezes quando fala de emenda parlamentar, todo mundo pensa assim que é um rio de dinheiro. Mas, né, esse valor, o que nós estamos planejando? Adquirir instrumentos novos, reformar uma sanfona que o seu Zé Beleza toca, né? Poder de fato atender às necessidades que o grupo tem, né? Nós reconhecemos essa força, né, da cultura popular. Nós temos aqui o Zé Leno, né, que tem feito um trabalho nessa região inteira aqui, representando também o deputado Rogério Correia, a Beatriz Cerqueira. E a nossa prioridade é atender as comunidades, sobretudo os grupos, né, que têm mais dificuldade de acessar a política pública. Porque defender a cultura, gente, também é defender um jeito de fazer política, né? Às vezes a gente fala assim, eu não gosto de política, mas isso que nós estamos fazendo aqui se chama política de resistência cultural. Em um país que, né, os artistas ganham num cachê 300 mil reais, 400 mil reais, esse povo aqui, ó, faz pela fé, pela devoção aos Santos Reis, ao Menino Jesus. Então a gente fica muito feliz, Nadine, de estar nesse encontro aqui com todos vocês, né? Que o Menino Deus possa continuar nos abençoando. Um bebezinho, né? Que às vezes nascia antes de completar o tempo, aí usava enterrar. Uma caixinha de sapato, Valentina. Enterrar no cinzeiro. Hoje não pode fazer isso, mas não, eu acho que não. Aqui começa. Nós estamos na fronteira da nossa comunidade. Para vocês que são turistas, voltando aqui na primeira encruzilhada, que tem uma placa ali sobre o turismo, fala assim, nós falamos comunidade da Virada, mas é a comunidade do Córrego dos Ribeiros, né? E daqui para baixo é a comunidade do Carangolinho de baixo. Então, vai chover, só tá escuro. E para cima, Carangolinho de cima. Carangolinho de cima, que aí vai, né? Nós estamos cercados por várias montanhas, vales. E o feito é todo fazendo Bassa Verga. A videoreportagem. Se vocês falar aqui, eu vou mandar para todo mundo. Córrego dos Ribeiros também. E a Cristina está toda emocionada. O Ribeiro também só do Córrego, tá? O Ribeiro também. Os Córregos dos Ribeiros são uma família. É bastante evangélica, mas são nossos companheiros, né, de caminhada também e de luta. Outras lutas diferentes, né? Lá. Eu falando com a Regi, a família dela lá, só que ela veio pra cá morar perto. A gente resgatou a Regi, não pode sair. Então esse cruzeiro aqui já tem mais de 50 anos? Ele deve ter uns 100. Isso. Mais de 100 anos esse cruzeiro? Porque só que eu mudei pra aqui com 6 anos de idade, eu vou fazer 64. E ele já tinha esse cruzeiro aqui, que eu já vi eles contar, vamos no cruzeiro, tem um cruzeiro. Porque quando não chovia, a gente vinha, a vovó falava assim, vocês levam uma pedra na cabeça ou então uma garrafa d'água, vamos lá no cruzeiro cantando. Vinha cantando aquela música São Bernabé, lá do alto da serra, manda chuva pra nós cá na terra. Aí a gente vinha cantando com os pezinhos no chão e trazia água, a gente lavava os pés do cruzeiro. Às vezes a gente chegava em casa, a chuva já estava caindo. Aí essas pedras, quando que vinha, essas pedras o pessoal... As pedras cada um vai trazendo. Pedir chuva, né? Agora já me falaram que em vez de carregar pedra, a gente tem que proibir a monocultura do eucalipto e o desmatamento, porque isso é que acaba com a chuva, né? O privilégio que eu estou falando, mas talvez desse lado de cá, mas se a gente olhar pela serra, o braço da cruz está em comunicação aqui com as montanhas, né? Então, assim, esse símbolo que é tão marcante, né, para o povo cristão, que lá no passado, antes da crucificação, a cruz era realmente... Por isso que muita gente fala assim, não abandona sua cruz, eu estou carregando uma cruz, que ela tinha era um símbolo assim de tortura, né? A morte mais sofrida, dolorida é a da cruz, e Jesus experimentou essa morte. E o que
o povo com sua religiosidade popular, seu sincretismo popular, aquilo que era símbolo de tortura, de sofrimento que Jesus morreu na cruz, depois teve até pesquisa financiada lá, um dos reis de Roma, para encontrar o madeiro, né, que Jesus foi crucificado, porque um dos reis falou só acreditava no cristianismo, que ele tinha uma lepra, né, se ele colocasse a mão nesse madeiro e fosse curado. Então a mãe dele, né, conseguiu achar o madeiro, né, que Cristo foi crucificado. Isso está lá naquele museu antigo de Roma, né, que é guardado, né, onde guarda esses... Não sei se o Giovanni encontrou isso lá, né? E aí diz que esse rei colocou a mão naquele, foi colocando a mão em vários madeiros. Quando colocou a mão naqueles, que a lepra sumiu do corpo. Então a partir daí que a cruz passa a ser para nós esse símbolo também, né, de cura, de lugar de procissão, né, de lugar de reza. E sempre quando a gente quer demarcar, né, um território, você coloca um símbolo. Então esse símbolo, né, onde você chega, que você vê um símbolo da cruz, você vai saber, os cristãos passou ali. E a maioria dos cruzeiros da nossa região, eles foram colocados pelo povo os mais antigos, aí vão lembrar, dos congregados marianos. Você já deve ter ouvido falar, né? Eram os grupos de missionários populares, né, que passavam fazendo as missões após a vinda dos jesuítas, e então eles iam deixando as marcas, né? Fincavam um cruzeiro, aí pedia para colocar o cruzeiro. Se vocês chegam numa casa, num terreiro de Umbanda, ou vocês for visitar a Mãe Du, certamente se vocês chegam, vai ter um cruzeiro, né? Tem que ter uma cruz. E toda cruz tem que ter um assento. O que é um assento? Né? Por exemplo, eu não conheço a história desse cruzeiro, eu não sei em nome de qual santo que ele foi assentado. Porque quando você vai fincar um cruzeiro no lugar, só para eu saber, se você for fazer algum cruzeiro para colocar num lugar, primeira coisa, você escolhe um santo que você vai ficar aquela cruz. Tem cruzeiro, ela não tem santo nenhum que é dono dele. O pai colocou, só não passa a Bia. Mas normalmente o povo faz, né? O São José, o Santo Antônio, Nossa Senhora Aparecida, né? Normalmente faz um assento aí, né, pro cruzeiro, né? E o porquê? Por que essa coisa de colocar o cruzeiro sempre num lugar alto, né? Exatamente para ter visão, né? Quem chega já sabe, opa, aqui tem gente, aqui passou alguém, aqui eu vou encontrar alguém também que é cristão. Então acho que esse é um significado assim, bem popularmente falando, né, da cruz. O cruzeiro também tem duas dimensões. A dimensão horizontal, que é a ligação com Deus, com o grande Pai, com aquilo que nos criou, e a dimensão vertical, né? O vertical é isso que a gente acredita, que a gente aprendeu com a Sebe Grande Mãe, olhar a realidade, estar atento, não ficar só olhando para cima, né? Mas olhar para os lados, ver que tem irmão passando dificuldades, os desafios, os impactos, os problemas. Então, essa dimensão do vertical ligada a Deus, do horizontal e do vertical, né? Você observa a realidade, está atento à realidade. A gente já passou naquela estradinha ali, perto da igreja, tem um cruzeiro, e aí pouco tempo o povo me perguntou, falei, daquela cruz lá, o povo, a gente assim, vê e não consegue fazer as leituras. Vocês já observaram esse cruzeiro? Quem é daqui da região? Ele tem um serrote, ele tem um martelo, são, né? Então assim, é muito comum isso no Jequitinhonha, não sei se o Valdeci já Já observei. Desenhado? Não, é pregado na cruz. Pregado, tem um serrote e o martelo mesmo. Aqui, porque é o seguinte, esse é o madeiro antigo, né? Esse aí é o braço certamente deve ser do primeiro. Esse é o braço do cruzeiro. Esse aí agora tem menos tempo que eles trocaram ele, que o outro já foi cortando ele já estava mais baixo. Aí cortaram e fizeram. Ainda ali achou ele no canto aqui agora. Esse aí era do antigo cruzeiro. As madeiras. É braúna, né? Pelo jeito é braúna, né? E por que desses símbolos? Porque às vezes de repente vocês vão chegar num lugar, o cruzeiro, né, normalmente é enfeitado no dia 3 de maio, dia de Santa Cruz, né? Mas às vezes vocês vão chegar num lugar, vão ver um cruzeiro lá com martelo, com uma escada, né, com martelo, com serrote, né? E aqui nós temos 2 carapinas aqui. Então aquilo ali, as ferramentas de trabalho do carpinteiro, né?
Então por isso que está ali representado no cruzeiro, né? Então assim, o trabalhador entregando, né, para a cruz os seus instrumentos de trabalho, que é a escada, que ele precisa de subir no telhado, é o martelo, o serrote. Então é muito comum. Aqui na região só tem o lugar que tem, que é o do São Manuel do Boi. Queria registrar que esse 11 de setembro de 2022, né, dia que nós estamos fazendo o terceiro dia aqui nesse segundo seminário, né, da Comissão Pastoral da Terra, de todas as organizações aqui da zona da Mata Mineira. Primeiro lembrar que 11 de setembro de 1973 aconteceu o golpe militar no Chile. O general Augusto Pinochet, né, colocou um tanque de guerra e o exército e entrou dentro do palácio e o presidente Allende, para não se entregar, suicidou. E aí foram as ditaduras. Os Estados Unidos espalhou ditadura por muitos países da América Latina, né? No Brasil nós sofremos muito com a ditadura militar, civil e empresarial, né? 11 de setembro também, 2001, é o dia que aconteceu aqueles 2 aviões bateram nas Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos, né? Então, é um dia de luta. E aí, Farinhada, e vocês estão lembrando aqui do cruzeiro, o cruzeiro me lembra também no finalzinho do Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 35, tem uma cena lá assim, né? Diz que o soldado está na frente da cruz, Jesus crucificado, e o soldado olhando para Jesus na cruz, Jesus de braços abertos, crucificados, olho no olho, cara a cara, e aí o soldado fala, realmente este é o Filho do Homem, o Filho de Deus. Então, para significar que a cruz, de fato, como o Farinhada colocou, era a pena mais cruel, mais brutal imposta pelo Império Romano. O imperialismo dos romanos, que era embasado na escravidão, né? Era 2/3 da sociedade era escrava, né? Então assim, quem se rebelava era condenado à pena de morte. Naquela época não tinha tal da injeção letal, né? A cadeira elétrica era através da crucifixão. Então Jesus Cristo, sendo justo, inocente, foi condenado a essa famigerada pena de morte. Mais um sinal de que Jesus foi vítima também do imperialismo, do poder político opressor, né? Porque a forma de matar dos judeus não era através da crucifixão, era através do apedrejamento. Quando Maria, já grávida de Jesus, ela sai correndo às pressas para visitar sua prima Isabel, não era só exagero de solidariedade não, ela estava fugindo, correndo, porque mulher solteira, não casada, que aparecesse grávida, podia ser acusada de ter cometido adultério, e se fosse na cidade, segundo os judeus, a pena era matar o homem e matar a mulher também. Então Maria também, ela correu o risco de ser linchada em praça pública, apedrejada, né? Nunca E aí, eu acho... Nunca tinha ouvido falar. Normalmente a gente fala assim, Maria saiu às pressas, olha como é que ela era solidária. Sim, Maria é solidária, mas também ela fugiu correndo para não ser pega pelos os fariseus, Machistas, os machistas, os moralistas da época, aqueles que seguiam a lei judaica dura, né? Porque a lei judaica tem o código de santidade, está lá no livro Levítico, fala assim, se o adultério acontecesse lá no meio do mato, na zona rural, aí matava só o homem, a mulher. Mas se fosse na cidade, tinha que matar o homem e a mulher. Por quê? Se fosse na zona rural, não tinha prova se a mulher consentiu ou não, né? Agora, na cidade, se ela não consentisse, ela gritava. Se ela gritasse, iria aparecer alguém que ia testemunhar. Então, se ninguém viu, ela também era culpada. Então, Maria também, veja, Maria pagou um preço, foi ameaçada de morte para assumir o projeto de Deus de contribuir no processo de libertação e salvação do povo. Agora, essa cena do soldado olhando olho no olho de um crucificado e reconhecendo ali a presença da pessoa mais humana, humano com um H maiúsculo, né? Foi tão humano que se tornou divino, é um sinal, um jeito de viver, né? A gente só se humaniza, né, e caminha no rumo
da gente colocar em prática o projeto de Deus, quando a gente tem coragem de encarar olho no olho, cara a cara, os crucificados e as crucificadas da história. Então é um jeito de viver, porque o capitalismo, o que ele propõe? É a gente viver de forma egoísta, egocêntrica, né? Querendo cada vez mais eu, acumular, comprar, consumir, eu, né? E o outro se lasca. Agora, então, o cruzeiro aponta um outro estilo de vida. Viver de braços abertos, como o Reinaldo falou, se doando, né? Jesus se doou, né? É por isso que eu acho que é muito significativo assim, ter a cruz como sinal do cristão, né? Então, quando a gente vai batizar a criança, um dos sinais eis a cruz de Cristo. A gente faz o sinal da cruz na fronte da criança, né? Quando a gente na missa vai anunciar o evangelho, né? A gente faz uma cruz na testa, para dizer que Deus nos dê bons pensamentos. Você faz uma cruz na boca, para Deus nos dar boas palavras, né? Palavras humanizadoras que libertam. Uma cruz no peito aqui, para a gente ter bons sentimentos, né? E aí criou na sociedade cristã essa ideia, por exemplo, tem muitos prédios públicos que tem também o crucifixo lá, né? Tem até muita gente que a gente luta assim, a contradição que é, por exemplo, você vê no Congresso Nacional, nos palácios, no Poder Judiciário, a cruz lá, às vezes está lá a cruz, mas a decisão que está sendo tomada, seja pelo Judiciário, Legislativo, Executivo, é condenando as pessoas à cruz, né? Então eu acho que é muito significativo nós estarmos aqui ao lado desse cruzeiro centenário, aqui no encontro das comunidades, Carangolinha de baixo, Carangolinha de cima, né? E fazendo essa caminhada aqui nesse terceiro dia, e lembrar também que é no terceiro dia que Jesus ressuscita, né? Jesus foi condenado à pena de morte pelos podres poderes da história, e muita gente achou, vamos condenar Jesus que nós vamos acabar com esse movimento popular religioso, vamos abafar isso, e ninguém, não. Mas no terceiro dia Jesus ressuscitou, então a cruz e o cruzeiro é sinal, é um convite para a gente viver se doando, né? E a Eucaristia é isso, a gente viver a vida se doando. Então é uma graça, mas também é uma responsabilidade a gente estar aos pés do cruzeiro. E o Frei falando, né? Voltei atrás um tempo que dia 11 de setembro de 2000, meu pai morreu, né? Então é uma data para nós que nessa data a gente estava chorando. Significativa também, né? E foi um grande homem. Hoje vocês estão celebrando, né? Como é que é o nome dele? Oswaldo Gomes de Souza. Gomes de Souza. Gomes de Souza. Distribuir a esperança, porque na lembrança vamos resgatar. Guardada bem na memória, nossa história vai continuar. Traga a bandeira de luta, deixa a bandeira passar. Essa é a nossa conduta, vamos se unir pra mudar. Traga a bandeira de luta, deixa a bandeira passar. Essa é a nossa conduta, vamos se unir pra mudar. Bate fundo na bandeira, bate fundo na mudança chegou. É na roça, na cidade, na sociedade do trabalhador. Traga a